dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você estiver vendo esse vídeo. Bom, tô passando aqui hoje para compartilhar algo que aconteceu e que me deixou um pouco triste também e com um sentimento de pesar, né? Vou deixar aqui uma reflexão para nós, né? E a reflexão a pergunta é: o quanto vale a sua vida? A quem você dá o poder para dizer o quanto vale a sua vida? Eu penso que a gente está vivendo num momento tão delicado e a gente ainda permite que o outro diga quanto vale a vida da gente. Mas o quanto eu me valorizo? Ontem eu estava conversando com uma pessoa muito querida, muito próxima, e eu trouxe a reflexão, né, do quanto vale a vida em função do que a gente está vivendo hoje no planeta, né, com o nosso mestre coronavírus. E aí essa pessoa disse assim para mim, eu estava falando e questionando o quanto essa pessoa seria importante ela refletir em relação à questão do trabalho que ela faz, né? Do trabalho que ela faz. E se de fato era necessário, se não dava para recuar um pouco, esperar, né, essa fase mais crítica que a gente está vivendo. Porque uma coisa é eu passar mal, ir para o hospital e ter condições, né, desse local me atender e me dar os cuidados necessários. Outra coisa é a gente estar vivendo esse momento que está vivendo e não dá nem para ir para o hospital porque não tem condições de ser atendido, né? Então, a pessoa me disse assim, o Brasil não pode parar, né? Porque a reflexão será que não dá para recuar um pouco, esperar esses 15 dias, né? E eu trago isso para mim também, o quanto que eu estou fazendo, que de repente não dá para recuar um pouco, esperar e tal, né? E a pessoa falou, não, o Brasil não pode parar. Aí aquilo foi uma punhalada no meu peito, né? Porque eu falei, caraca, essa é a fala de muitas pessoas. O Brasil não pode parar, mas e a minha vida? Né? A gente esquece que a gente, antes de ser matéria, está aqui no corpo, está encarnado, nós somos espíritos, né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e não o contrário. E há eras a gente vem repetindo um padrão materialista, um padrão consumista, né? Nós aprendemos assim, mas eu penso que a gente está vivendo um momento onde está trazendo a gente para uma reflexão, né? Do que a gente está fazendo com essa vida que a gente tem, o quanto ela vale. E aí algumas pessoas criticam o nosso presidente, que para mim também ele é um mestre, e ele vem mostrar justamente aquilo que a gente não está fazendo com a gente, ou acha que está fazendo, né? Que é cuidar da nossa vida. Quando ele diz que ele e outras pessoas, né? Que o mundo não pode parar, enfim, né? Que a economia, não sei o quê. Mas muitos de nós pensamos assim. Ou pelo menos não pensamos assim, mas na hora de agir, agimos dessa forma. Né? Infelizmente, a gente ainda às vezes não tem coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente sente. Então a proposta aqui é que nós paremos para nos auto-observar do quanto que a gente pensa, a gente faz de fato, né? Com a nossa vida. Né? Porque eu falo do presidente, falo do outro que não está preocupado com a minha vida, com a vida das pessoas do Brasil, enfim. Mas e eu? Será que eu estou preocupado? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu trabalho para fazer conta, faço mais conta, trabalho. Eu não consigo parar para ter um instante para eu respirar, serenar minha mente, ouvir meu coração, sentir meu corpo. Eu só paro quando eu adoeço, né? Mas aí eu julgo e falo que o outro não está levando, não tá valorizando a minha vida, né? Até quando a gente vai ficar atribuindo, dando poder para o outro para dizer o quanto a gente vale?
né? Na realidade, o que está acontecendo é reflexo da gente. A gente está criando tudo isso, né? Acho que a gente já cresceu, e não basta ter conhecimento, porque conhecimento muitos têm, tem uns que realmente não conseguem, estão dormindo aí num sono profundo, não consegue ver e vai continuar reclamando, ó dias, ó céus, ó vida, né? Igual a hiena lá, a Hard, né? E tudo bem, a condição que cada um tá, mas tem pessoas que já têm um pouco mais de lucidez, mas continuam repetindo o mesmo padrão, né? Acusando e responsabilizando o outro pela desgraça da sua vida, né? Mas aí a pergunta, né, de novo, quanto vale a sua vida? O que eu estou fazendo para ter tranquilidade, harmonia, paz, né? Mas eu espero que o outro me dê isso. Eu reclamo do chefe, eu reclamo da mãe, eu reclamo do marido, eu reclamo... Mas e eu, né? Então eu fiquei muito triste com essa pessoa quando ela disse o Brasil não pode parar. Eu sei que no fundo ela pensa de outro jeito, mas ela está agindo de uma outra forma, né? Foi uma resposta mecânica, mas eu posso parar, né? Eu posso parar. Doente, né? A gente vive num sistema capitalista e quando a gente nasceu estava tudo pronto. Aí algumas pessoas podem perguntar, Márcia, mas eu preciso trabalhar. Sim, eu também preciso trabalhar. Uma outra coisa, o quanto reproduzimos, o quanto que a gente reproduz daquilo que a gente vê e ouve, né? Do que as pessoas estão falando. O quanto nós somos sugestionados e nem percebemos. Através da mídia, através das pessoas que estão ao nosso entorno. Mais uma vez eu volto, né? Quando essa pessoa me diz o Brasil não pode parar e eu estou vendo a vida dessa pessoa, né? É trabalho, trabalho, pagar conta, trabalho, trabalho, pagar conta. Ah, mas eu preciso pagar minha conta, isso dessa pessoa, mas quantas pessoas não estão nessa condição? Eu lembro, meu pai tinha 57 anos, eu lembro como se fosse hoje, ele sentado na cama e ele falou, eu preciso trabalhar. Eu estava conversando com ele, falei, preciso trabalhar para pagar conta. Ele morreu aos 57 anos, ele tinha diabetes, né? Diabetes na metafísica da saúde quer dizer que a pessoa perdeu a alegria pela vida, a doçura pela vida, né? Porque tem a ver com a questão do açúcar, né? Então, ele morreu aos 57 anos, o que aconteceu? Os filhos continuaram vivendo, estamos todos aí, né? Ninguém morreu de fome, ninguém ficou sem água, ninguém ficou sem luz. E ele disse, eu preciso trabalhar para pagar conta. Mas é isso que o sistema mostra. Até porque o sistema precisa, né, de pessoas quadradinhas ali para seguir aquilo que ele determina. Mas quando eu falo do sistema, na realidade os sistemas somos nós mesmos, né? Não estou culpando não, porque senão também vai ser incoerência da minha parte, vai ser hipocrisia. Eu não estou culpando o sistema. O sistema foi a gente que construiu, consciente ou inconscientemente, fomos nós contribuímos para que tudo isso acontecesse. Só que chega um determinado momento da vida que algumas pessoas vão despertando para isso, aí tá, o quanto eu ainda estou alimentando esse sistema, né, de diversas formas. Eu, quando entendi que eu estava alimentando esse sistema e eu estava dentro de uma empresa, né, eu falei, eu não quero mais isso para mim, né? Mas aí você tem o ônus e o bônus da situação, são escolhas. Eu falei, bom, eu preciso de um trabalho fixo, preciso pagar conta, como é que eu faço? Só que assim, eu já estava num processo de adoecimento já, né? Não aguentava mais. E eu via que o meu tempo dentro da empresa cada vez mais estava diminuindo, né? Cada ano que passava, período que passava, eu ficava menos dentro das empresas. Eu falei, poxa, vai chegar um momento que eu não vou conseguir, o que eu vou fazer? Bom, fui ser autônoma. E eu via muito, né? Você, como psicóloga, clínica não dá dinheiro, é uma crença limitante, né? Hoje eu falo isso com
com propriedade. Antes eu ouvia, achava assim que era uma crença, mas eu não conseguia, porque eu não tinha testado, eu não tinha experienciado. Então, sim, é uma crença limitante. E aquilo que você pensa, aquilo que você põe foco, aquilo realiza. Né? Eu passei anos da minha vida para poder viver isso, sentir isso, né? Sentir. Né? Porque mentalmente, intelectualmente a gente sabe, mas na ação você precisa provar isso para você mesma que isso acontece. Eu paguei um preço, eu saí do sistema. Né? Eu aprendi a conviver financeiramente, né, com aquilo que eu ganhava e não com aquele que eu conseguia, né, que eu conseguia, assim, se eu tinha um cliente, eu vivia de acordo com a quantidade de clientes que eu tinha, sabe, sem muitas expectativas, sem muitos planos. Eu falei, bom, é isso que aí me ajudou o que eu quero dizer? Quando você tem um salário fixo, né, que você tem o controle daquilo, você se planeja dentro daquilo, ou além daquilo, porque você acha que no mês, enfim, né, ou além daquilo. Só que eu não tinha, como eu dependia de cliente, um dia você tem cliente, outro dia você não tem cliente, então não dava. Então eu aprendi a conviver com aquilo que eu tinha naquele dia. Né? Então, assim, você tem para hoje? Sim, eu tenho para hoje. E eu vejo que o que a gente está vivendo hoje, né, no mundo, no planeta, é justamente para que a gente possa perceber a importância da gente viver no agora e pensar no agora. Né? Porque hoje a gente está no passado, a gente está no futuro. Dificilmente a gente está aqui no presente. Né? A gente está de corpo presente, mas a mente está vagando por vários lugares. Então, eu, por muito tempo da minha vida, eu tinha uma vida financeira regrada, dinheiro guardado, mas guardado para quê? Com medo da falta. Não era para investir em algo. Né? Por volta dos meus 40 e poucos anos, eu me perdi financeiramente. E aí, mas isso é um outro capítulo da história, que uma hora eu posso contar aqui. Eu me perdi. E até um pouco tempo atrás eu falava, mas onde eu me perdi? Mas aí eu entendi qual foi o aprendizado daí. Né? De contas chegarem, aquela pessoa regrada que não devia, que sempre, né, e ainda julgava o outro porque devia, né? Eu tive que passar por isso para aprender, né? Muita coisa aí. E o que vinha dos meus mentores era assim, você tem para hoje? Sim, tenho para hoje. Né? Para a gente não dar o passo maior que a perna. E eu consegui viver, e estou vivendo, nunca me faltou nada, muito pelo contrário, eu me sinto muito mais próspera hoje do que quando eu estava na empresa com aquele salarinho, preocupada com o meu 13º, com as minhas férias e tal. Eu não estou julgando, porque teve uma época que eu me sentia bem, é só para a gente estar consciente de que a gente não tem controle, de que as coisas elas mudam a qualquer instante, tá aí o coronavírus que vem mostrar pra gente, né? O quanto de tempo eu tenho para mim, o quanto de tempo eu tenho para minha família, né? O quanto de tempo eu tenho para sorrir, para brincar, para me divertir, para assistir um filme, ou quanto de tempo eu estou bitolada num trabalho onde está me desgastando. E eu estou trabalhando para quê? Para alimentar o quê? O meu ego, né? Ou um sistema, né? E muitas pessoas ficam reclamando até da empresa, né? Eu lembro de uma coordenadora minha que dizia, se a empresa é ruim, porque você é ruim. A empresa por si só ela não se mantém o nome, né? Porque a empresa, somos nós que fazemos a empresa. Né? Então, eu fui entendendo isso. Mas assim, acho que a questão chave aqui é o excesso de trabalho, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, porque vem a vida e mostra, ó, vai ter que parar. Vem o Covid e mostra, você vai ter que parar. Então aquele cara que trabalhava, né, aquela pessoa que trabalhava, que tem que pagar conta, agora está recluso, não pode. Né? Qual será a mensagem? Qual será o aprendizado disso? Né? Vale a pena, né, para a gente ter. Nós deixamos de ser. Nós esquecemos do nosso ser só para ter. Ter é importante, é fundamental, porque a gente vive num mundo onde a gente precisa das questões materiais. Mas até que ponto? Né? Até que ponto?
porque vem um terremoto, vem um maremoto e leva tudo. Tudo é frágil, tudo é volátil, tudo acaba. Né? Será que não está no momento da gente valorizar outras coisas e começando pela nossa vida? Né? Isso com vistas ao coletivo, né? Porque é um trabalho interno, mas com vistas ao coletivo. Será que não é o momento da gente pensar na cooperação, né? Na compaixão? Né? E essa questão, né, com essa pessoa que eu disse que é uma pessoa muito próxima e que falou que o Brasil não pode parar, então ele precisa trabalhar porque ele tem conta para pagar, isso foi muito indigesto, deu um pesar, né? Eu falei, o quanto nós estamos reproduzindo um padrão, né? Que há eras a gente tá nisso e a gente não se percebe, né? E nós estamos agindo como robôs, né? Só fazendo, só reproduzindo. E a vida, e a nossa vida? Até quando a gente vai atribuir, dar o poder para o outro, dizer o quanto a gente vale? Enquanto nós não fizermos isso por nós, e eu digo por mim, porque por muito tempo da minha vida também eu era uma pessoa reclamona, e culpava as pessoas, e era o marido, e era o chefe, e era a mãe, e era não sei quem, e era o amigo, né? Até o dia que eu entendi que eu era 100% responsável por tudo que acontece comigo. Normalmente as felicidades a gente não atribui a ninguém, né? Mas as desgraças da nossa vida a gente responsabiliza o outro. Então se eu morrer na fila de um hospital porque não tem um leito para mim, olha, é porque o Bolsonaro não está cuidando da vida. Me desculpa, esse é meu ponto de vista, não significa que é a verdade. Né? Até porque hoje eu estou pensando de um jeito, amanhã eu posso estar pensando de outro, porque a gente está em constante aprendizado, todo dia. Mas para mim dói ainda, né? E eu sei que tudo é uma questão de tempo, até porque eu estava nessa condição, da gente continuar atribuindo, dando o nosso poder para o outro, até quando? Né? Será que realmente é o governo, a política, enfim, o presidente ou alguém que não está preocupado com a nossa vida, ou a gente mesmo não está preocupado com a nossa vida? Né? Tudo é projetivo, tudo é espelho. Né? O que o outro está me dizendo? O que o nosso mestre presidente está nos revelando, que é nosso também? Né? É assim, é que é para a gente parar de ficar culpando, né? A gente sabe que tudo aquilo que a gente põe em foco aumenta. Então, enquanto eu ficar julgando, culpando, responsabilizando o outro e dizendo que ele é o problema, isso vai aumentar. Vamos focar na luz, né? Porque a gente sabe que a sombra está aí, as trevas estão aí. Enfim, tá aí. Mas há eras, há vidas e vidas a gente vem fazendo isso. Como diz Einstein, vocês querem resultados diferentes, mas sempre fazendo a mesma coisa. Então chega de pôr lenha na fogueira, né? Chega de responsabilizar o outro, a gente cresceu, né? Inclusive tem uma frase aqui do meu livro, Despertar, que eles dizem para nós, né? É chegada a hora de você se responsabilizar por tudo que lhe acontece, você cresceu, chega de lamentações desnecessárias, tenha coragem e haja para que você conquiste o melhor que a vida tem para lhe oferecer, né? Bom, até quando, né? Até quando? Acho que para mim isso ficou muito forte. E eu não estou falando isso para o outro, não. Eu estou falando isso para mim. Foi mais um desabafo que eu preferi. Eu precisava compartilhar isso, né? Porque quando eu falo, eu também reflito sobre aquilo que eu estou falando. Então, acho que o que fica aqui hoje, nessa manhã, né? Quase tarde, aí é o quanto vale a sua vida. E quem dá valor à sua vida? Você se autovaloriza? A quem você está dando o poder para dizer o quanto você vale? Né? Somos seres espirituais vivendo na matéria. O quanto de coerência a gente tem em relação àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente faz. Existe um delay, né? Porque normalmente muda aqui, ó, né? Aquilo que a gente pensa, mas às vezes na ação a gente continua fazendo a mesma coisa, né? E sente diferente. Então, eu acho que leva um tempo para a gente ter coerência aí, né? Entre o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, tá?
Um outro ponto é o quanto reproduzimos a fala do outro. E nem sempre percebemos o quanto nós estamos sendo sugestionados. Para isso é importante que a gente esteja a todo tempo se auto-observando. O quanto de padrão vem reproduzindo. Isso do sistema como um todo, inclusive do nosso sistema familiar. Eu acho que nós estamos aqui nesse momento para mudar paradigmas, né? Para fazer diferente, para que a gente não continue tendo os mesmos resultados, né? Mas é isso, eu agradeço quem esteve aqui e quem ainda vai ver esse vídeo, né? E deixo essa reflexão, o quanto vale a sua vida e até quando você vai dar o poder para o outro dizer o quanto você vale, tá bom? Gratidão, que Deus ilumine o seu caminho, que você ilumine o caminho do teu irmão, até que ele encontre a sua própria luz. Essa é uma frase do Joe, o mestre que me guiou nessa jornada do livro e que me guia ainda. Grande beijo no coração e ótimo dia para todos.